Para acompanhar agora também direto de Brasília, o destaque que chega com o Cláudio Humberto. Bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia. Bom dia, Sônia Blota. Bom dia, Cláudio. Pedro. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Brasil. Esse caso, você tem toda a razão, Thaís. Olha, é um caso que nos faz pensar, né? Nos faz refletir o tempo todo. E a gente fica naquela, de que maneira eu posso ajudar para que coisas assim não aconteçam? Eu fico imaginando a situação, a história, os familiares, os colegas, com quem trabalhou essa professora. 71 anos, sinaliza que, eu não conheço a história dela, mas sinaliza que foi uma pessoa que dedicou a vida inteira à educação. Foi uma pessoa que dedicou a vida inteira a educandos, como esse garoto aí de 13 anos, esse assassino cruel, né, que foi lá e executou covardemente essa senhora. E aí, mesma coisa, Thaís, eu fiquei olhando assim, puxa vida, a melhor forma que a gente tem de tratar desse assunto, ou de colaborar para que isso não aconteça, é fazendo o nosso trabalho, né? Apontando os problemas. E não há como ignorar o fato, e é por isso que eu peço licença para insistir nesse tema, de que o Congresso Nacional, mas sobretudo o Senado da República, não está nem aí para esse tipo de coisa, né? Eu ontem apurei a história que é o seguinte: você sabe que a proposta de redução de maioridade penal está tramitando nada, né? Está na gaveta lá do presidente do Senado, está na gaveta, no gavetão do Senado há 30 anos. Está lá desde o ano de 1993. 30 anos que tem lá proposta para a redução da maioridade penal. E o Senado vem enrolando, embromando, apesar do clamor, né, da sociedade em relação a isso, os senadores vêm enrolando isso, empurrando com a barriga há 30 anos. É impressionante, né? O último movimento, digamos assim, que se percebeu nessa área foi feito em 2019, em junho de 2019, pelo relator desse caso. Sabe o senador Marcelo Castro, aquele que gosta muito de aparecer, foi relator de orçamento, alguma coisa assim, recentemente, né, o senador do MDB do Piauí. Pois bem, ele é o relator desse caso. Você sabe o que ele fez em junho de 2019? Ele promoveu uma audiência pública para discutir o assunto, para atualizar os novos senadores sobre esse tema que merece tanto a pressão da sociedade para que eles discutam. E acabou aí, não se falou mais no assunto. Tipo assim, olha, tem aqui uma proposta de emenda constitucional já aprovada na Câmara, etc., que altera, que reduz a maioridade penal, mas não vamos levar isso adiante, né? Porque prevalece sempre o entendimento da minoria, né? Da minoria ativista, da minoria que, até por ignorância, confunde questões como essa, como se fossem bandeiras de esquerda ou bandeiras progressistas, quando na verdade é o atraso, né? É o atraso, porque afinal de contas o que a gente precisa considerar é que a sociedade é civilizada na medida em que ela respeita regras, respeita a lei, respeita condutas éticas, morais, né? E humanas, né? Quer dizer, as pessoas têm que respeitar tudo isso. E quem não fizer, quem não respeitar essas regras, essas leis e etc., tem que ser punido. É assim que a sociedade, desde os tempos imemoriais, age para se manter na linha, né? Para se manter civilizada, para avançar no processo civilizatório. E aqui no Brasil, o que a gente observou no caso dos menores criminosos é que houve uma involução. O que se fez aqui no Brasil foi simplesmente blindar menores de punição, ainda que tenham causado muitos males, né? E males graves. Há crimes que são imperdoáveis, absolutamente imperdoáveis, como, por exemplo, o crime de homicídio. A morte dessa professora não pode ficar impune, minha gente, e vai ficar.
vai ficar porque esse garoto, mas ele só tem 13 anos. Ele só tem 13 anos e, infelizmente, não será punido. Não há a menor chance de vir a ser punido. Ele vai ficar ali alguns meses, se tanto, né, numa instituição qualquer, e vai para a rua, e vai matar de novo. Porque a gente percebe claramente os problemas que esse sociopata tem, né? De mudanças de escola. Já ele tinha uma atitude agressiva com relação a colegas e professores na escola anterior, aí muda de escola. Ele estava nessa escola há muito pouco tempo, e aí um belo dia ele vai para a escola armado de faca e ataca as pessoas, mata uma professora, fere mais 4 pessoas. E vai acontecer o que com ele? Nada. Absolutamente nada, né? Em países civilizados, já que a gente falou agora em civilização, em geral, né, como por exemplo nos Estados Unidos, dos países de sociedade mais madura, digamos assim, do ponto de vista da democracia e do respeito à lei, né, o desrespeito à lei, o descumprimento da lei nos Estados Unidos e em outros países igualmente desenvolvidos, civilizados e sérios, é punido com absoluto rigor, ao contrário de países como o Brasil, que instituiu a impunidade. Aqui, por ignorância, por medo, né, nós vemos avançar nos cursos de direito o princípio do direito penal mínimo. E aí as pessoas já saem, os estudantes que se formam em direito, querendo ser promotor ou juiz ou exercer advocacia, já sai com a cabeça feita, a maioria deles, já sai com a cabeça feita de que não se pode mais punir ninguém por nada, inclusive por crime de morte. A gente espera que esse caso aí que acabou resultando na morte de uma professora de 71 anos, isso não acabe desse jeito, né? Que até em honra a luta de tantos anos, de tantos professores, milhões de professores neste país, em honra à memória dessa senhora, que o Congresso Nacional cumpra o seu dever e abandone essa atitude cínica e de alheamento total ao que se passa na sociedade brasileira.